Vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Mancini, o que explicar? Primeiro, a arbitragem, a expulsão e placar em 3-0. Olha, sobre a arbitragem, eu não vou aqui falar nada, né? Eu acho que todo mundo viu. A única coisa que eu estou curioso é para saber o que ele vai escrever na súmula. Porque nós tivemos alguns lances parecidos no jogo. Um lance até do Arboleda com o Neilton no final do jogo, um lance do Diego com um dos nossos zagueiros, eu não me lembro se foi com o Ramon ou com o Bruno. Mas enfim, o que dizer é que até o lance da expulsão, que foi um divisor de águas dentro da partida, o Vitória vinha muito bem, podia ter saído na frente. Mesmo depois que o São Paulo fez 1-0 através do Nenê, nós ainda tivemos uma oportunidade de empatar, aí levamos o segundo gol. Só que eu acho que o X da questão foi exatamente o aspecto emocional da partida. Você vivenciar aquilo ali, houve muita revolta dos atletas do Vitória e nós acabamos perdendo o lado emocional do jogo e em seguida levamos o segundo gol. E aí no intervalo eu tive tempo somente de arrumar, de acalmar os atletas, né? Porque nós sabíamos ainda que tinha mais um tempo a ser jogado, com um jogador a menos, perdendo de 2-0, então foram inúmeras dificuldades, mas o Vitória, no meu ver, faria um jogo equilibrado aqui hoje, mesmo diante de tantas dificuldades nossas. Acho que seria um jogo agradável de se ver. A partir do momento da expulsão, aí nós vimos outra partida. Bom, Mancini, inicialmente você entendeu que toda a desconstrução do futebol, da qualidade do Vitória, inclusive está bem à frente do São Paulo, teve a chance de abrir o marcador com o Alisson, que perdeu aquele gol, mas a partir daquela maldade do árbitro que ele fez com o Vitória, e fica até à vontade, porque não é a primeira vez que ele faz isso não. Quando o Bragantino, lá pela Copa do Brasil, ele citou 3, inclusive também o Iago. Eu não sei se já vem com esse desejo para cá, mas enfim, você entende que ali realmente desconstruiu todo o seu projeto de futebol contra o São Paulo? Desconstruiu também aliado à parte emocional da equipe, né? Porque os atletas ficaram revoltados, até os próprios atletas do São Paulo, na hora ali que parou, que eles vieram beber água, disseram que não foi nada, mas enfim, eu acho que nós temos que estar focado naquilo que foi o jogo. Eu tenho que olhar a parte técnica, tática da partida. Eu acho que o Vitória iniciou muito bem a partida. O São Paulo não nos pressionava, não tinha oportunidades de gol. Aí teve o lance do Nenê, que é um lance técnico de um jogador acima da média, né? E em seguida aconteceu o lance. Após esse lance da expulsão, aí o Vitória até o intervalo teve muita dificuldade até se ajustar, voltou para o segundo tempo, acabou tomando o terceiro gol, e isso podia ser uma ducha que esfriasse os ânimos de uma equipe que queria ainda, que sonhava em fazer o primeiro gol e buscar um contra-ataque, uma bola parada, né? Mas mesmo assim equilibrou bem a partida, foi até a expulsão do jogador de São Paulo, ali já estava no final. Mas acho que de uma maneira geral a gente tem que falar do início do jogo, que eu acho que foi a igualdade da partida, quando as duas equipes tinham 11 jogadores, o Vitória vinha bem na partida. A gente lamenta, obviamente, ter tomado os 3 gols. O Mancini, às vezes o torcedor em casa, aqui no jogo, ele pergunta assim, perdendo por 2-0, e tira o atacante. O que você pensou naquele momento, a saída do André? Eu pensei exatamente na parte física, né? O André é um jogador que ele não consegue fazer grandes deslocamentos em alta velocidade. Se nós já temos 10 jogadores, eu tenho um jogador com dificuldade de fazer a marcação, na verdade eu tenho 9. Se eu tenho 9, eu tenho dificuldade para chegar à frente e dificuldade para me recompor. Único e exclusivamente isso. Bom, Mancini, o jogo já foi, o Vitória perdeu 3-0, o Vitória não deve voltar para a zona, né? Menos que o Santos vença, mas agora começa a fazer o planejamento. Então, dar uma paradinha na próxima sexta-feira. E agora? O que é que você pensa aí para depois, para esse período? A torcida ligando bastante, perguntando assim, vai ser muita gente, e quais são os novos e tal. O que é que você pode colocar para a gente, até para ter uma expectativa do que será o Vitória após essa parada da Copa do Mundo? Olha, a expectativa é de que o Vitória seja um time com mais atletas, que o elenco seja fortalecido, né? E sempre que a gente fala de reforço, a gente não pode deixar de exaltar esses atletas que estão aí e que nos últimos jogos, com poucas opções, foram
ao extremo na parte física, na parte tática, né? Então sempre que a gente fala de reforço, eu gosto de exaltar, eu tenho que exaltar a luta desses que estão comigo desde o começo, mas é necessário que venham mais atletas, e a expectativa é que a gente tenha um time um pouco diferente, um elenco diferente, com mais opções, com mais jogadores de peso, porque jogar o brasileiro não é fácil. Você tem que enfrentar uma maratona de jogos por causa da Copa do Mundo, com tempo reduzido, e você não ter tantas opções, é difícil. Hoje nós viemos sem a dupla de zaga e sem algumas peças importantes que com certeza fariam do jogo um jogo mais difícil ao São Paulo, mesmo com a expulsão. Então é lógico que diante de todo esse quadro eu espero que vão chegar novos jogadores para que a gente possa ter uma opção mais ampla, não só na parte defensiva como também na parte ofensiva da equipe. Wagner, você falou aí que você espera para depois da Copa do Mundo, né? Mas eu queria que você fizesse um balanço do que foi essa primeira parte do Campeonato Brasileiro para vocês. Estava dentro daquilo que você esperava, a dificuldade que o Vitória ia enfrentar, até por esse elenco curto que você tem em mãos. Queria que você fizesse um balanço aí dessas coisas. Olha, em termos de projeção de pontos, eu esperava fechar esses 12 jogos ali com 15, 16 pontos, que eu acho que seria uma somatória interessante. O Vitória fez 7 jogos fora de casa e apenas 5 em casa, né? Então esse é um dado para este momento importante, porque você deixou de disputar 6 pontos dentro da sua casa para disputar 6 pontos fora. Então talvez aí haja um certo desequilíbrio em função disso. O início do campeonato foi um início difícil, porque nós estreamos empatando em casa e perdemos 2 jogos fora. E aí voltamos e perdemos o jogo em casa. Então de 12 pontos a gente fez 1, e aí houve uma melhora, onde a equipe deu uma encaixada e fez pontos em sequência, e isso tem que ser a tônica da segunda etapa do campeonato. O Vitória é uma equipe que dificilmente agora, com a somatória de pontos, vai brigar lá em cima, ele tem que brigar no meio da tabela, a gente tem que ser consciente, e para isso a gente tem que, quando for fazer os 2 jogos em casa agora para equiparar com os 7 que nós fizemos fora, a gente tem que estar perto desse 15, 16 pontos, que é para ter uma somatória que possibilite você não passar sufoco no campeonato, embora todo mundo vá passar. Essa é a verdade. A gente não pode aqui de maneira alguma tirar qualquer equipe do susto, do risco. Mesmo aquelas equipes que estão lá em cima momentaneamente podem ter queda de redução de aproveitamento, de performance, porque o campeonato é extremamente difícil. Como assim, fugindo um pouquinho do jogo, a notícia que tem nos bastidores é que você pode perder Neilton na abertura da janela. O André Lima tem uma proposta, eu posso até dizer que seria recusado, do Goiás. O que é que você tem de conhecimento sobre isso? É verdade, isso eu também soube disso, né? Agora, não é novidade que alguém queira levar o Neilton, porque o Neilton vem num ano muito bom, acima daquilo que ele vinha jogando nas outras equipes. Hoje no jogo mostrou que sozinho ali na frente ele é capaz de levar perigo ao adversário. Então é um atleta valorizado que tem uma multa rescisória, e quem vier com o valor da multa leva, se vier com menos aí é negociação. Sobre o André, acho pouco inteligente que ele saia do Vitória e vá jogar no Goiás, com todo o respeito ao Goiás, que está na Série B. Existem momentos onde você tem que pensar em outras coisas, só que a decisão tem que ser dele. A gente vai respeitar a decisão dele, assim como nós respeitamos a decisão do Fernando Miguel, que quis fazer a mudança de equipe, assim como nós também temos outros atletas que vão chegar e que vão nos fortalecer. Ele inclusive falou comigo lá no Palmeiras, no treinamento de ontem, que realmente a proposta é boa e que ele ficou balançado. Quem? O André. O André, financeiramente deve ser, né? Acredito eu que seja. E o atleta tem que parar, pensar, sentar com a sua família. O André é um claro, muito esclarecido e a partir daí decidir. O que não pode é a gente ficar com essa dúvida na cabeça se ele vai ficar ou não. Isso aí com certeza vai ser resolvido.
Bom, Mancini, para finalizar, está aqui o diretor de futebol, o vice-presidente, e é até bom que a gente ouça isso, porque o rádio é uma caixa de ressonância da torcida. Então, muito torcedor perguntando, vai sair um monte de jogadores, mas a gente não sabe quem vai chegar. Eu conversava com o presidente da chegada e falou, não tem nada certo. O diretor de futebol disse, não, mas agora não é hora de falar disso. Enfim, qual é a hora de falar da chegada de jogadores, de quem vai chegar, de quantos vai chegar? Porque o torcedor lá fora está doido querendo saber o que vai acontecer com o Vitória daqui para frente. Lógico, o torcedor, a gente entende essa angústia dele, porque ele quer ver o seu time ganhando, pontuando, mas eu peço também que todos entendam que a gente também não pode ficar divulgando nomes, porque aí a gente entra numa fase onde outras equipes com um aporte maior podem ir lá e fazerem propostas também. Então essa busca por atletas no mercado, ela não pode ser aberta, ela não pode ser explícita, senão você chama a atenção dos outros. Existe muita coisa sendo vista, sendo analisada, muitos contatos foram feitos, e isso eu posso afirmar que essa diretoria, e com a chegada do Jorge também, muita coisa está sendo adiantada, e com certeza nós teremos novos atletas, disso vocês não tenham dúvida. Agora, fica difícil a gente falar quem é o setor, porque senão, de repente, a gente pode entregar aí uma senha de banco que, logicamente, vai nos prejudicar. Obrigado. Bom, tá aí o final da coletiva aqui na sala de imprensa do São Paulo. Na sequência, veio a coletiva do Diego Aguirre.